Um dos políticos mais influentes da história do Brasil, Tancredo, até hoje é lembrado pelo seu discurso conciliador e pela incansável luta pela democracia. E para comemorar essa data, está sendo lançada hoje, em Belo Horizonte, a cidade administrativa Presidente Tancredo Neves. Quem acompanha tudo ao vivo é a repórter Fabiana Almeida, ela tem outras informações. Oi, Fabiana, muita gente já confirmou presença por aí. O dia deve ser cheio de autoridades em Belo Horizonte, né? Bom dia. Bom dia, várias autoridades vão participar. E apesar da chuva que não dá trégua, a movimentação é grande aqui na cidade administrativa. Estão sendo feitos os últimos preparativos. A inauguração está marcada para daqui a pouco, às 11 horas. Está prevista a participação do vice-presidente da República, José Alencar, dos ex-presidentes Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, além dos presidentes do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e do Superior Tribunal de Justiça, Francisco César Rocha. Os 5 prédios da cidade administrativa foram projetados por Oscar Niemeyer. Com a inauguração, 18 secretarias e 25 órgãos do governo vão funcionar aqui. A transferência dos 16.300 servidores públicos para cá termina em outubro. A sede do governo de Minas vai levar o nome do ex-presidente Tancredo Neves, que foi um dos protagonistas da história da política no país. Um político conciliador, discreto e, acima de tudo, persistente na democracia. Mineiro de São João del Rei, Tancredo Neves começou a carreira política em 1935 na própria cidade como vereador. Foi eleito deputado estadual e deputado federal. Aos 44 anos, foi ministro da Justiça do segundo governo de Getúlio Vargas. Em 1956, foi conselheiro do então presidente Juscelino Kubitschek. 4 anos depois, perdeu a eleição ao governo de Minas para o udenista Magalhães Pinto. Em 1961, assumiu o cargo de primeiro-ministro no curto período do parlamentarismo durante o governo de João Goulart. Mas foi no momento mais negro e violento da história do Brasil que Tancredo Neves ganhou notoriedade. Durante a ditadura militar, ele se tornou um dos principais articuladores em favor da democracia. Um opositor moderado, sempre em busca do diálogo. Em 1982, Tancredo voltou a se candidatar ao governo de Minas, agora pelo MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. Desta vez, ele ganhou as eleições e reconquistou uma posição importante no cenário nacional. O primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Com a derrota da emenda das eleições diretas, Tancredo se tornou o candidato natural da oposição para a votação indireta no Congresso Nacional. Durante a convenção do PMDB, Tancredo foi ovacionado. Mal conseguia andar pelo Congresso Nacional. Assumo, diante do nosso povo, o compromisso de promover, com a força política que a Presidência da República confere a seu ocupante, a convocação do Poder Constituinte para com a urgência necessária. A chapa da Aliança Democrática era encabeçada por Tancredo Neves e tinha José Sarney como vice. Em março de 1985, Tancredo foi eleito presidente da República pelo Colégio Eleitoral. O país se encheu de esperança e ansiedade pela posse do primeiro presidente civil, depois de 20 anos do regime militar. Mas a história guardava surpresas. Em 14 de março de 1985, véspera da posse, Tancredo Neves sentiu fortes dores abdominais e precisou ser internado. No dia seguinte, o vice José Sarney assumiu o governo interinamente, diante de um Congresso desconfiado e um país atordoado. Foram dias e mais dias de angústia. Jornalistas se revezavam na porta do Hospital das Clínicas em São Paulo, até que em 21 de abril de 1985 veio a notícia que ninguém queria escutar. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração, às 10 horas e 23 minutos. Uma grande comoção nacional tomou conta do país. Milhares de pessoas foram ao funeral. Eram brasileiros de todos os estados e idades que queriam se despedir do homem que acreditou na democracia e lutou por um país mais justo e igualitário.
Tancredo é um dos protagonistas da história do Brasil. Mesmo depois de sua morte, conseguiu o que mais queria. O poder foi entregue aos civis e, a partir daquele ano, uma nova história passou a ser contada.